Oi, crianças, tudo bem? Então, como eu prometi, né, a gente vai falar sobre, a gente vai ver aquela parte de interpretação de texto que ficou faltando, né, e que para vocês é muito bom. Então, como eu não queria deixar vocês sem essa parte, vamos fazer já. O material é o mesmo, como eu prometi, tudo bonitinho. Então, olha só, na abertura aí da parte de interpretação, a gente começou com coesão e coerência, porque saber as propriedades de coesão e coerência, o que significa uma dessas duas coisinhas aí, ajudam muito a gente a interpretar texto. Fora isso, existe muita questão que vem lá. A coerência do texto, qual é a coerência? Se isso é coerente, se isso não é incoerente, se isso é incoerente, se as ideias são coerentes ou são incoerentes. A coesão, com relação às questões objetivas, vem assim, tal pronome se refere a tal elemento. Então, vocês vão ver que no decorrer da leitura, eu vou falando para vocês, vão já marcando, ó, esse pronome se refere a tal palavrinha, já marca quando você estiver lendo. Isso ajuda muito. A coerência, no final das contas, trabalha com o quê? A coerência trabalha, para vocês, no sentido de trabalhar com a relação lógica que existe entre as ideias do texto. Então, quando a gente vai ler, a gente tem que fazer o uso dessa relação, porque senão a gente lê de forma inapropriada, tá? Então, vejam só. A gente tem que lembrar que a coerência trabalha com a relação lógica, ao passo que a coesão trabalha com as articulações gramaticais. Por isso que, à medida em que a gente lê, eu vou marcando as articulações que aconteceram, vou perguntando para vocês, então, quando eu estou lendo, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu vou fazendo igualzinho, eu vou marcando as conjunções, ó, esse pronome se referiu a tal palavra, eu grifo, faço a flechinha, e aí a coerência, eu vou fazendo, vou retirando essa coerência, vou perceber na coerência textual pelo encadeamento das ideias, que eu vou fazendo junto com o texto, e também porque quando eu termino de ler o texto, eu volto para o começo. Então, tudo isso faz parte de você reconhecer coesão e coerência e entender o texto em sua unidade, porque afinal de contas o texto é um só, tá? Por isso, uma questão prática inicialmente, vocês estão vendo que é de analista judiciário mesmo, né, que é da 22ª região, justamente para a gente poder analisar a questão que, como eu falei, numa questão objetiva, vem lá para você, o que é incoerente, o que está incoerente ou o que está coerente. Então, nós temos assim, ó, por sermos indigentes morais, compilamos uma casuística. Está incoerente com o texto a reconstrução da frase acima em... Olha, em se tratando de Carlos Chagas, falou em coerência, tudo leva a gente a pensar nas articulações gramaticais, certo? Então, como ele tem por sermos aqui, ó, eu já vou ficar atenta, porque afinal de contas, nós temos uma oração aqui que está reduzida. Veja a oração reduzida de causa. Compilamos uma casuística justamente porque somos indigentes morais, certo? Porque somos indigentes morais. Então, o motivo de compilarmos a casuística é justamente o fato de nós sermos indigentes morais. É uma causa. Só de ter esse por aqui, mais o verbo no infinitivo, já me levaria a fazer esse raciocínio, certo? E aí, nós temos que achar a que está incoerente, não é isso? Tá. A compilação de uma casuística vai de encontro à nossa indigência moral. Ó, ir de encontro a é ir no sentido contrário. É ir no sentido contrário. Então, não se esqueçam disso, porque essa expressão cai muito na prova da FCC. Eles vêm perguntando, né? Então, vai de encontro? Não. Vai ao encontro. Né? Eu fiz grandão, deu nisso. Vamos diminuir isso. Pronto. Então, ó, vai ao encontro de. Certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Essas duas expressões confundem as pessoas de modo geral, tá? Então, é assim, toda vez que você fala de encontro a, você está indo no sentido contrário, certo? Quando você vai ao encontro de, é porque você vai se encontrar com a pessoa no mesmo lugar. Ou as ideias são as mesmas, vão para o mesmo raciocínio. Tudo bem? No caso aí, vejam só. Se nós compilamos uma casuística porque somos indigentes morais, então uma coisa
vai ao encontro da outra, e não de encontro a. De encontro a seria ideia contrária. Entendido? Então, esse que é o problema aí. Deixa eu erguer isso aqui, ficou muito juntinho para vocês lerem. Entendido? Gente, vocês têm que ir marcando no material de vocês, porque aqui a gente não vai mandar para vocês por e-mail, no site, o material já escrito, tá? Então, vão marcando o que vocês acharem necessário. Então, gente, se isso aqui não bateu, ficou incoerente com o que está escrito lá, é a nossa resposta, certo? Se isso aqui é causa disso, eles vão ao encontro e não de encontro. É isso que está errado aqui. Já marquem o que significa essa expressão. Procurei pegar uma questão que fosse inteligente, que desse informação suficiente para vocês fazerem uma boa prova. No caso da expressão, ela é inteligente. Compilamos uma casuística em virtude de da ideia de causa, em virtude de nossa indigência moral. Aí já vão gravando, se vocês não sabiam isso aqui ainda, gravem, certo? Com teu por aqui na oração reduzida, olha lá, a gramática interferindo, então em virtude de entra certinho. É o fato de sermos uns indigentes morais, é esse fato que nos leva a compilar uma casuística. Isso aqui também está certo. Uma coisa leva a outra. Está aqui um verbo que nos faz pensar em causa e consequência também. A razão é o motivo, a causa de compilarmos uma casuística está no fato de sermos indigentes morais. Causa e consequência. A compilação de uma casuística decorre diretamente de nossa indigência moral. Decorre, vem de lá, certo? Todos eles trabalham aí com a ideia de causa. Tranquilo? Então tá bom. Palavra-chave e ideia-chave. Vejam aí que palavra-chave, as palavras-chave são as palavras de maior destaque em cada parágrafo. E a ideia-chave é a síntese do parágrafo. A gente pode fazer isso aqui ficar mais fácil. Como que a gente pode deixar isso ficar mais fácil? Assim, ó. É assim. Quando a gente aprendeu a escrever, lembra quando vocês eram criancinhas, que vocês aprenderam a redigir? A gente estava aprendendo a fazer redação. Eu também. Eu estava aprendendo também. O que acontecia? A gente fazia o texto e acabava repetindo muito uma mesma palavra. Então, a casa é grande, a casa tem 3/4, a casa é amarela, a casa tem porta e janela branca. E a professora ou o professor falava assim, olha, você precisa evitar de repetir as palavras. Mas a gente repetia por um motivo, porque criança não é besta, criança é um ser inteligente, né? Por que a criatura escreve conforme repetida? Porque, na verdade, aquela repetição traduz exatamente o assunto de que ela está tratando, de que ela está falando, certo? É por esse motivo que, nesse caso, né, nós teríamos aí palavras que são chave. Veja bem, então as palavras que se repetem no texto, agora veja, nós estamos falando de um texto adulto, já não mais de um texto infantil. Então, se a gente repetia antes, a professora falava, evita a repetição, ela falava para a gente colocar pronome, colocar sinônimo, a gente vai pensar agora como leitor do mesmo jeito. Que a repetição da palavra pode não ser a repetição da própria palavra, como pode ser. Então, pode ser a repetição da palavra por ela mesma, como pode ser a repetição dela por meio de pronomes, de sinônimos, não importa. A gente tem de perceber a relação entre as palavras. E aí a gente vai percebendo que elas vão se destacando no parágrafo. Por quê? Porque é o assunto de que está sendo tratado. O texto, certo? Então, fica bem mais simples se a gente fizer isso, esse raciocínio. Claro que você vai procurar ver pelo entendimento qual a palavra se destaca, mas a partir do momento que você percebe que determinadas palavras estão se repetindo, repetiu muito isso aqui, então no mínimo, se o texto estiver difícil, você já entendeu a veia dele. Porque você pegou quais as palavras mais importantes. Ideia-chave você acaba tirando a partir daquilo que foi dito a respeito da palavra-chave. Certo? Então, vamos lá. Nós temos um texto aqui para a gente treinar exatamente isso. Olha só. Nem a educação, deixa eu ver uma coisa. Tá. Nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico, já que há outros fatores igualmente importantes que, em igual ou menor medida, contribuem para tal desenvolvimento,
nem podem seus objetivos ser reduzidos à promoção do desenvolvimento econômico, já que o fim da educação deve ser a formação integral do homem. Bom, a pessoa que escreveu isso aqui deixou um parágrafo muito grande, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar em cima disso aqui para ficar mais fácil. Assim, primeiro a gente vai circular esse nem, para lembrar que é uma negativa, certo? Nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico. E aí vem dois travessões que fazem uma intercalação, não é? Agora vê o paralelismo aqui. Nem podem seus objetivos ser reduzidos à promoção de desenvolvimento econômico. Então, se nós temos um paralelismo de nem aqui, vamos fazer a relação. Ó, nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico. Então, a educação não pode ser superestimada como causa de desenvolvimento econômico. Não pode, quer dizer que ela não é um motivo para que o desenvolvimento econômico aconteça. E aqui para baixo, nem podem seus objetivos ser reduzidos à promoção. Quem que é esses seus aqui? Quem que representa esses seus? Ó, a educação. A educação não pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico, ela não é o motivo do desenvolvimento econômico, certo? E os seus objetivos também não devem promover o desenvolvimento econômico, pelo menos não devem visar isso apenas, certo? Olha lá, não podem ser os objetivos. Seus reduzidos à promoção, quer dizer, reduzidos quer dizer que pensa no desenvolvimento econômico, mas não é com essa finalidade única que os objetivos da educação vão trabalhar, certo? Tá, agora que eu destrinchei esse parágrafo, nós temos ainda essa parte do meio para poder avaliar e ler. Vamos ver, ó. E vejam que ele pôs um jaquê aí. O jaquê trabalha com a ideia de causa. Tem que saber as conexões, olha como elas ajudam. Já que há outros fatores igualmente importantes. Claro que a gente faz isso com o lápis, né? A gente faz isso mesmo com o lápis quando está lendo. Ó, há outros fatores igualmente importantes que contribuem para tal desenvolvimento. Vamos pensar. Até aqui, ele falou da educação não ser causa do desenvolvimento. Falou, os objetivos da educação não podem ser reduzidos à promoção do desenvolvimento. O que está repetindo? É isso aí. É isso aí. O que nós temos repetidas vezes aqui, por enquanto, é educação e desenvolvimento econômico. Certo? Isso são duas expressões aí que estão bastante repetidas no texto. Vamos ver se o texto vai continuar assim. Certo? Tá. Então, a gente tem essas duas aqui relacionadas. E aí a gente vê o seguinte, que a educação não é a causa para o desenvolvimento, porque existem outros fatores. Quer dizer, se existem outros fatores, quer dizer que a educação é um dos motivos do desenvolvimento, mas não é o único. É um, mas não é o único. Tudo bem? Aí, mais para baixo, a gente tem aqui a palavra desenvolvimento outra vez. Não é isso? E vem assim, nem podem ser os objetivos, isso aqui retomou educação, então vou considerar uma repetição, a ser reduzidos à promoção do desenvolvimento econômico. Opa, outra vez a palavra desenvolvimento econômico. Aí já vem a expressão toda, certo? Tá. Já que o fim da educação deve ser a formação integral do homem. Então, de novo, nós temos um já que aqui. E esse já que mostra pra gente que a finalidade, o fim da educação é a finalidade aí, viu? Deve ser a formação integral do homem. Pronto, então vejam lá. A gente de novo tem a palavrinha educação aqui. Bom, pessoal, mais óbvio que isso, impossível. Palavras-chave aqui são educação e desenvolvimento econômico. Do que o texto está falando? De como a educação atua junto do desenvolvimento. Não é o único fator de desenvolvimento econômico, certo?
Porque a finalidade dela não é apenas o desenvolvimento econômico. Vocês perceberam que não é apenas? Porque ela fala aqui, ó, ele fala aqui no texto que é a formação integral do homem, certo? O objetivo é a formação integral do homem. Se a formação integral não pode ser só nível econômico. Entendido? Então, nem pode ser objetivo ser reduzir a promoção do desenvolvimento econômico, já que o fim da educação deve ser a formação integral do homem. Entendendo o fim aí como finalidade, certo? Fim aqui é finalidade. Por aqui para baixo. É porque ele pôs no masculino, isso pode confundir a pessoa que está lendo. Tudo bem? Então, vou marcando tudo direitinho, que vocês acharem necessário. Eu leio meus textos todos fazendo isso. Eu vou circulando os conectivos, vou circulando as palavras que se repetem e vou grifando o que eu considero mais importante. O que eu grifei em vermelho aí é, na verdade, a ideia principal desse parágrafo. Dizer que a educação não é o único fator do desenvolvimento econômico, certo? Por quê? Porque os objetivos dela é alcançar a formação integral do homem. Ok? Muito bem, vamos para frente. Nem por isso, então vejam que esse isso aqui, ó, esse isso, está fazendo com que a gente faça o quê? Retome tudo que foi escrito antes. Como eu acabei de rever tudo que eu li, né, eu não vou repetir com vocês. Então, nem por isso daí, não é pelo fato de ela ser o motivo do desenvolvimento econômico, entretanto, ideia de oposição. Então, vamos lá. Nem por isso deixa de ser relevante a contribuição que a educação pode prestar à economia de um país. Ou seja, vamos transformar isso numa coisa positiva? Porque quando ele fala nem deixa, veja, tem o nem e o deixa aqui, né? Nem deixa. Então, eu vou riscar isso aqui e vou marcar aqui em cima o seguinte. Olha lá. Por isso, né? Por isso, entretanto, é relevante a contribuição que a educação pode prestar à economia. E, de novo, nós temos repetição de palavrinhas aqui, ó. Repetiu a educação, repetiu o desenvolvimento econômico e economia principalmente. Quer dizer o seguinte, a educação, ela não é o único fator de desenvolvimento econômico, certo? Mas ela tem uma relevante contribuição em relação à economia. Ou seja, ela é importante, não é o único. Durante o processo de desenvolvimento econômico, essa contribuição, vejam aí, essa contribuição, o essa com 2 S, sempre faz o quê? Retoma o que foi escrito. Como tem essa contribuição, obviamente, retomou contribuição. Então, essa contribuição está diretamente relacionada com as transformações qualitativas. Opa, apareceu palavra nova no pedaço. Vamos grifar. Então, essa contribuição da educação está relacionada com as transformações qualitativas que costumam ocorrer em todos os setores da atividade econômica e social. Está aqui. Palavra nova também. Então, vamos lá. Agora a gente faz a parte da coerência. Porque aqui a gente foi fazendo, mas principalmente agora no final você volta para o começo. Então, vamos entender. A educação não é o único fator que gera desenvolvimento econômico, ok? Não é mesmo. Outra coisa que a gente viu. Qual outra coisa aí? Além de ela não gerar. Os objetivos dela são destinados a quê? Qual a finalidade? Formação integral do homem. Então, eu posso entender que essa formação integral do homem aparece aqui, ó. Por quê, hein? Porque nós chamamos isso daí, damos o nome disso para sinônimos contextuais, certo? Essa formação integral, meu tio não vai aparecer, tá? A formação integral do homem aí diz respeito a essas transformações qualitativas.
Agora, por que isso acontece? Porque eu estou lendo com coerência e estou puxando as duas relações, certo? Estou fazendo a relação entre as partes do texto. Veja só, se os objetivos da educação são voltados para a formação integral do homem, né? Eu posso entender que a formação integral do homem faz parte das transformações qualitativas, ou seja, trazem qualidade para a atividade econômica. Aliás, traz, né? A educação traz qualidades, transformações de qualidade, traz qualidade para as atividades econômicas, portanto, para o desenvolvimento, né, econômico do país. Entendido? Vejam que isso que faz a gente perceber que a economia, aliás, a educação, não é o único motivo, não é a única coisa que produz desenvolvimento econômico e social, mas é um dos fatores que contribuem. E contribuem bem, é relevante a contribuição, certo? Ele falou aqui, ó. É relevante a contribuição. Por quê? Porque ela vai mexer com a qualidade. Gente, se ela transforma o homem, se ela tem a preocupação da formação integral do homem, realmente forma bem esse homem, então ela melhora a qualidade do ser humano, que vai trazer o desenvolvimento social e econômico. Estou falando isso porque ele diz aqui, transformações qualitativas que costumam ocorrer em todos os setores da atividade econômica e social. Claro que isso também tem a ver com o raciocínio da inferência. Né? O que é o raciocínio da inferência? O raciocínio da inferência é esse de a gente perceber. Ó, é esse de a gente perceber o seguinte, que tem informação que não está escrita no texto, mas que a gente pode concluir a partir da leitura que nós fizemos. Então, veja, se, ó, o sei ou então, estou brincando com o sei ou então, lá do raciocínio lógico, se os objetivos da educação estão voltados para a formação integral do homem, então, ela vai trabalhar com as transformações qualitativas do homem, da economia e da sociedade. Entendido? Muito bem, nós vamos parar esse bloco por hora. Vocês têm que pegar o próximo bloco de aulas para que vocês possam fazer a correção das questões que estão aí no seu material agora, em sequência, depois dessa explicação que eu fiz. A gente acabou de ler o texto, entendemos qual a relação da economia com a educação e vice-versa, né, da educação com a economia, e agora vem os 2 testes a serem respondidos. Nós vamos fazer por blocos para não ficar muito pesado, na verdade, muito pesada a gravação, para que a gente possa colocar no YouTube para vocês, ok? Então eu vou parar aqui e vocês voltam, tem que pegar a interpretação de texto parte 2. Fechado? Até daqui a